nazarenos, depois cristãos. Hoje não sabemos como chamá-los, são tantos grupos diferentes. Antes, ao contemplá-los, se dizia: vejam só como se amam. Hoje, ao nos verem, eles repetem: vejam como se separam. Quem poderá dizer, quem prega a verdade? Como conseguiu o inimigo ganhar-nos o terreno? Vivemos a construir tantas muralhas, esquecendo o primeiro. Não existe cristianismo verdadeiro sem honestidade. Se não refletimos a Jesus, faltamos com a verdade. O que serve os demais é o maior. Que o sermão do monte ainda está em vigor. Que ainda existe um bom exemplo e a humildade de coração. E que não há vida e nem igreja se não há perdão. Oxalá, mestre, possa dizer como já disse antes: não choreis, apenas dorme, não está morta. Que te passa a igreja amada, que não te levantas, raramente te aquebrantas, porque não te transformar. Antes tinham tudo em comum, a oração vinha em primeiro. Hoje competem pra saber quem tem melhor casa, mais dinheiro. Antes eles morriam abraçados na arena dos pagãos. Hoje se discute até pra orar. Levantemos ou não as mãos. Alguns creem em profecias e outros não. Alguns pregam a fé, outros só o amor. Uns falam em línguas, outros duvidam do poder. E o mundo morre, morre, morre sem poder crer. Oxalá, mestre, possa dizer como já disse antes: não choreis, apenas dorme, não está morta. Mas que te passa, igreja amada, que não te levantas, raramente te aquebrantas, porque não te transformar. Jesus levantou-se da morte. Estou chorando, noutro já estou sorrindo, descendo ou até subindo.
vida e a cruz, mas eu não deixo meu Jesus. A mortal vivo, que sentimento tão lindo, tudo fiz assim. Quando estendes tua mão, mostras por mim, meu Jesus. Quando medito então, como não sei te amar, choro por dentro só de pensar. Quisera ver-te agora, em resplendor e luz, para poder gritar Jesus. Eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, vem me ajudar a ser bem forte para vencer o pecado e a morte, só viver para ti, Jesus. Eu quero te pedir perdão, pois dentro do meu coração sei que te entristeci. Jesus, vem. A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e irmãs. Quem vos saúda é seu irmão em Cristo, Giriardi. Irmãos, a internet, aliás, a live aqui está caindo, está rodando, algo assim, carregando. Porque aqui tem hora que mostra que não tem ninguém na live. Uma e outra hora 0 pessoas. Se tiver uma pessoa só aqui, eu vou encerrar a live.
Tem 7 pessoas, aqui está mostrando 0 pessoas, que isso? Mas a live está normal, varão? Ela não está caindo? Oh, Jesus, me dá graça. Fazer live é uma luta, meus irmãos. Amém. É porque a situação ela é o seguinte, meus irmãos. Bom, aqui está mostrando 0 pessoas, né? Mas tem 7 pessoas aí, então tá bom. A situação, meus irmãos, ela é o seguinte, que neste horário, aliás, vou ser franco com os irmãos. O irmão Giliard é meio enjoado mesmo, tá? Mas é o seguinte. Bom, se estiver pregando a verdade, ensinando o caminho do céu, amém por isso, né, meus irmãos? Mas você tenta fazer uma live, mas quando você começa, por isso que eu estou começando um pouco mais cedo, que 8h30 já começa algumas lives. Sábado passado, meus irmãos, que eu fiz a live de oração, começou um canal muito grande, que não faz live no sábado, mas transmitiu a live. Muitos irmãos foram para lá. Eu já trouxe essa comparação aqui uma vez, vou falar de novo. Tem irmãos que ficam igual macaco, de galho em galho, não sabe qual live ele fica. Aqui, com certeza, o irmão Giliard é o mais pequenino de todos. Mas se começar a live de um pastor famoso, no exato momento, a maioria vai para lá. Entende, meus irmãos? Por isso, meus irmãos, que às vezes a gente para de fazer live e lá nos canais, irmãos começam a perguntar, para fazer perguntas. A gente entra nos canais, por que o irmão parou de fazer live? Por que alguns irmãos pararam de fazer live? É por causa disso, meus irmãos. Os irmãos não ajudam. Conheço vários irmãos em Cristo que desistiram de fazer live, por quê? Aí vai você, talvez venha julgar o irmão. Ah, não é assim. Não, meus irmãos. A pessoa estraga o celular. Esse aqui já é meu 3º celular já. A pessoa estraga o celular. Você passa horas e horas em aplicativo tentando fazer capa, uma capa bonita para colocar. Entende? A pessoa perde ali muito tempo ali, faz isso com carinho para as coisas de Deus e para ficar também bom para os irmãos. Mas chega na hora de fazer lives, estou falando de irmãos simples, pequeninos como eu. Quando é esses irmãos abençoados, que oram, revelam, falta pouco revelar, me perdoem aqui, meus irmãos, mas eu vou falar. Falta um pouco revelar a cor das peças íntimas da pessoa. Falta pouco isso. Os irmãos ficam doidos com isso, vão uma loucura com isso. E a gente às vezes para de fazer as lives e lá o que acontece? Eles começam a perguntar, por que fulano de tal parou de fazer live? Ô irmão, por que tu parou de fazer live? A resposta está aí. Você começa uma live, é um canal grande começar lá, você sai da live, vai para o canal dele lá e deixa o irmão simples. Então, meus irmãos, é o seguinte, não está sendo fácil para fazer live. Se for uma pessoa bom na oratória, que ora com voz em tempo de explodir, que passa revelação daqui e dali, que prega na eloquência, entende? Aí é outra coisa. Mas, irmãos, com live simples, tá difícil. E ainda pregando a sã doutrina ainda,
Não está fácil. Amém, meus irmãos? Eu gostaria de fazer um pedido aqui. Você que é moderador, você aí que tem um nome azul, por favor, meu irmão, minha irmã, não saia. Preciso falar algo com vocês. Amém? Quem for moderador nesse canal aqui, preciso falar algo com vocês urgente. Por favor, não saia. Eu vou falar agora porque depois, se vocês quiserem ir para outras lives, fiquem à vontade, amém? Mas tem um assunto que eu quero tratar aqui. Só vou saudar os irmãos. Os irmãos estão me ouvindo perfeitamente aí, irmãos? O fundo musical está alto, a minha voz está baixa, como está? Fundo musical está bom? Vou saudar os irmãos. A paz do Senhor, irmão Carlos Alberto. O irmão é moderador. Eu peço, irmão, que fique aí na live, não sai não, tá bom? Que eu quero falar com os moderadores algo. Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmão Alan também é moderador. Deus te abençoe. Não saia, porque eu quero falar com os moderadores algo. A paz do Senhor, canal voltando às veredas antigas. Peço que não saia, que fique aí. Por enquanto. Depois, os irmãos quiserem sair, que saiam. Amém? A paz do Senhor, irmã Cacilda Alves. A paz do Senhor, irmã Jaqueline Araújo. A paz do Senhor, irmão Bruno e irmã Lidiane. A paz do Senhor, irmã Liane Silva. A paz do Senhor, irmão Luiz Carlos Ricardo. A paz do Senhor, irmã Chile, moderadora. Peço que fique aí A paz do Senhor, irmã Jânifer Fabrícia. A paz do Senhor, irmã Marta Ferraz. A paz do Senhor, irmã Eliane Maria. Amém, irmã Eliane Silva. Pois é, mas muitos gostam de canais de movimento, de arrebatamento, de experiência, disso, daquilo. Foi no céu, foi no inferno, revelação para lá e para cá. Esquece que a maior revelação é a palavra de Deus, né? Deus usa, Deus revela, Deus arrebata, Deus faz isso sim, mas na hora que Ele quer, não na hora que o homem quer. Tem muitos que tem vontade de ser usado por Deus. O que acontece? Ele não é usado por Deus, ele acaba usando o nome de Deus. Temos que vigiar muito com isso, meus irmãos. Então, os irmãos moderadores estão todos aí? Peço para os irmãos moderadores digitarem amém. Acho que eu ouvi o irmão Renato Gonçalves aqui também, né? Para o seu irmão Renato Gonçalves.
Bom, os poucos moderadores estão aqui, mas eu vou falar no início e depois, se os irmãos quiserem acompanhar outras lives, no final eu falo para outros irmãos moderadores que podem chegar, né? Não sei também. Eu vou falar o seguinte, meus irmãos. Salmo 133, né? Acho que é esse, que diz: ó, quão bom, suave que os irmãos vivam em união. Certo? Muito bons irmãos. Quem? Os irmãos em Cristo que servem a Deus, que quer morar no céu. Mas tem uma coisa. Existem algumas pessoas, uns cristãos, que eles são exclusivistas, eles são fechados. Eles falam que somente eles e a igreja deles vão ser arrebatada. Eles falam o seguinte: se você não pertencer à igreja deles, você vai perder a salvação. Nós chamamos esse tipo de gente de plaquista. Amém, meus irmãos? Moderadores, mas é por vocês. Então, é o seguinte, meus irmãos. Os irmãos moderadores vão entender isso, vão entender o que eu estou falando. Existe um povo que se diz que o canal dele é de doutrina. Se eles são de doutrina ou não, não me importa. Já pertenci aos canais deles. Não, hoje eu não estou lá mais, porque é muita placolatria, idolatra muito o fundador do ministério, idolatra muita placa, é um povo plaquista, exclusivista. Eles disseram que somente a igreja deles é a revelada, e as outras igrejas foram reveladas pelo diabo. Um pastor da igreja deles disse isso. Eu estava nessa live. Os irmãos já sabem de quem estou falando, né? De quais canais eu estou falando. Então eu quero pedir aos irmãos moderadores, não coloque o link deles aqui, desse povo. Eles levantaram falso testemunho contra o pastor Aldeci. O pastor Aldeci saiu da igreja deles e levou só a esposa dele, mais ninguém. Não rapou membro de ninguém. Os membros que estavam lá, alguns saíram, foram para outras igrejas, mas nem foram para o ministério que o pastor Aldeci fundou. Eles levantaram falso testemunho contra o pastor Alejandro Alves, mentira. Conheço o pastor Alejandro Alves há mais de 3 anos. Amaldiçoaram esses irmãos. E se você for da igreja deles e saírem, eles amaldiçoam vocês também. Então eu peço, não é divisão. Eles não querem ser nossos irmãos. Só é irmão deles quem entra para o ministério deles. Povo plaquista, povo exclusivista. E eu não quero que os irmãos coloquem link daquele povo aqui, pelo amor de Deus. Eles faziam parte do meu canal. Eu vou citar alguns nomes aqui de irmãos abençoados, porque não estou falando mal dos irmãos. Eles faziam parte do meu canal. Eles faziam parte do canal do irmão Alain. Eles faziam parte do canal da irmã Cícera. A irmã Cícera ajudou muitos deles, canais deles a crescerem. Eles faziam parte do canal da irmã Dileuza, que a irmã Dileuza também ajudou bastante o canal deles a crescer. Eles faziam parte de vários canais, do irmão Adriano, da irmã Maria Silva Miranda, quando ela tinha canal. Vários irmãos abençoados, eles faziam parte. Mas o fundador do ministério implantou uma lei que não é para eles estar nos canais só deles. Só é permitido estar nos canais deles. Por quê? Deus só está lá. Então eu acho, já que nós não podemos ser do canal deles, não podem colocar o link do nosso canal lá,
não podemos aceitá-los aqui também. São um povo plaquista, exclusivista. Então, meus irmãos, eu peço, não deixe o link desse povo aqui. Porque quem tem que brilhar é Jesus Cristo. Não é placa de igreja, não. Não deixe. Moderador que colocar link daquele povo aqui vai ser removido. E se quiser desinscrever do canal, se desinscrevam. Lá eles pregam que a Deus é amor, que a Assembleia é de Deus, que a Igreja é Deus dos milagres, que a Igreja Pentecostal é santificação em Deus. Qual mais igreja? Que todas as igrejas, sejam as antigas, as novas, estão erradas. Somente a igreja deles estão certas. A Bíblia fala que o Senhor vai recolher os escolhidos nos 4 cantos da terra. Será que essa igreja está nos 4 cantos da terra? Será que vai dar tempo dela chegar nos 4 cantos da terra, meus irmãos? E sem contar com a tremenda da heresia, ceia online, onde já se viu ceia online. Se eu for falar aqui, meus irmãos, tanta heresia que tem nesse ministério, a gente vai ver que esse ministério não tem quase nada de doutrina. E outra coisa eu quero dizer, você que está no canal, nos canais que não são dele, fica postando link deles, você está sendo errado. Porque eles falam mal de todos os canais que não são deles. Você posta link, vamos imaginar aqui, ó, canal da nossa irmã Betânia. Se você é moderador no canal dela e posta link daquele povo, você está sendo errado, está sendo um traidor. Porque lá eles falam mal de todos os canais. Então vigia, meu irmão moderador. Vigia, minha irmã moderadora. Eu estou falando isso e te dou um conselho para os outros canais, vocês que são moderadores neles. Não coloque o link daquele povo, porque eles falam que somente eles vão para o céu. Entendeu, meus irmãos? Somente eles vão para o céu. E falam mal de todas as igrejas, todos os crentes que não são da igreja deles. Pode ver que eles não estão no canal de ninguém. Ou até estão disfarçados, né? Espionando. Nós não estamos aqui por contenda, mas nós estamos aqui para alertar os irmãos do plaquismo, do endeusamento ao fundador de ministério, placolatria. Você pode estar dentro de uma igreja mais santa que existir, de doutrina. Se você não obedecer a Jesus Cristo, não amar o próximo como a ti mesmo, não amar a Deus sobre todas as coisas, está perdendo tempo. Os irmãos entenderam? Então isso eu queria falar para os irmãos, amém? Eu poderia, meus irmãos, aprofundar muito nisso, mas vamos fazer um instante de oração hoje, saudar os irmãos que chegaram aqui. A paz do Senhor. Saudei aqui Jaqueline Araújo. A paz do Senhor, irmã Jaqueline Souza. São 3 irmãs Jaqueline que tem aqui.
A paz do Senhor, irmã Eliette Silva. A paz do Senhor, canal Evangelista Miguel e PDD, Voz da Cura Divina Oficial. Deus te abençoe, seja bem-vindo. A paz do Senhor, irmã Betânia. A paz do Senhor, irmã Aldenice Barbosa. Irmão Renato Gonçalves. O irmão digitou aí o seguinte, preste atenção o que o irmão digitou aí. Fico triste com a divisão dos dois lados. Não podemos ser exclusivistas. O povo de doutrina tem que ser unido. Sim, varão, o irmão não está entendendo. O irmão não está entendendo. São eles que não querem união com nós, varão. São eles que não querem união com nós. São eles. O fundador do ministério, preste atenção, vou falar devagar. O fundador do ministério fez uma live e falou para todos os membros, obreiros, presbíteros, pastores do ministério deles, que não é para entrar em live nenhuma a não ser da igreja deles. Conseguiu entender agora, varão? E lá eles chamam nós de heréticos, que prega vento de doutrinas, por aí. O irmão conseguiu entender agora? Não somos nós aqui, são eles que nos perseguem, são eles que falam que todo mundo da Deus é amor, todos da Assembleia, dos demais de ministérios, estão errados por não unir com eles. Está entendendo? Aí tem um irmão simples, ou uma irmã simples que não entende sobre eles. Aí eu quero dizer o seguinte. O cidadão coloca aqui um link da igreja deles. Aí esse irmão simples, essa irmã simples, entra, se inscreve e vai lá. Lá eles vão ouvir essas palavras de que nós somos o errado, de que nós não andamos na doutrina. E este irmão, esta irmã vai ficar com a mente perturbada ou vai virar uma plaquista também. Crente plaquista, varão, é o quê? Crente religioso. Eles pregam contra o WhatsApp, contra as redes sociais, eles pregam contra um monte de coisas. Mas o coração deles não tem união para com os outros. Conseguiu entender, varão? Não, varão, o irmão não está entendendo. Não é deixar eles para lá, não. O irmão talvez chegou por último. Eu estou falando que irmãos aqui estão colocando o link deles. Entendeu, varão? É isso que eu estou falando. Aliás, o irmão está desde o início da live, né? É o irmão que não está entendendo. E o que eu estou falando deles? Me diz, varão. Toquei nome da... talvez o irmão nem sabe de que eu estou falando. Estou falando que é para os moderadores não colocar link deles aqui, para não levar irmãos simples e simples para lá, para não ficar com a mente perturbada, varão. É isso. O apóstolo Paulo estava preso lá em Roma. Quando ele soube que na igreja estava aparecendo irmãos causando transtorno dentro do evangelho, Paulo ficou numa ira santa
querendo sair lá de dentro para ir pessoalmente combater contra esses tais. O apóstolo Paulo não estava aguentando mais de ver tantas pessoas pregando naquela época heresia. Entende, meu irmão? Estamos aqui para isso. Dos dois lados, não. Lado deles. Eles falam que o fundador recebeu um som do Davi Miranda. Eles falam que quem não passar para a igreja deles vai perder a salvação. E quem sair de lá e unir em outra igreja recebe maldição. Se nós não combater o plaquismo, se nós não combater a heresia, muitos irmãos vão perder a salvação. Eu, por exemplo, não, de verdade, eu congrego na Deus e Amor. Se eu falar que só na Deus e Amor tem a salvação, eu serei um plaquista. E plaquista é um religioso, é um idólatra, a placa da igreja e fundador do ministério. O irmão Renato Gonçalves conseguiu entender? Algum irmão aí, alguma irmã quer fazer uma pergunta, não entendeu o que eu estou falando aqui? O que salva, meu irmão, minha irmã, é vida consertada com Jesus Cristo. É você viver a santificação no interior e exterior. Não adianta ter roupa de doutrina, não adianta não ter WhatsApp, não adianta não ter redes sociais, não adianta nada disso. O coração seu está podre com mágoa do irmão. Por exemplo, eu estar aqui abrindo live, fazendo um desabafo contra a Assembleia de Deus. Ah, que a Assembleia de Deus é isso, que a Assembleia de Deus é aquilo. Você está entendendo, varão? E não adianta querer dizer também que está com o coração puro, ama todo mundo, mas não anda na doutrina. Então, doutrina, santificação do corpo e do interior, do espírito. Corpo, alma e espírito. Pois é, irmã Betânia, alguns irmãos são difíceis para entender. Se nós, o interessante é isso. Eles lá, quando eles fazem o desabafo deles, citam até nomes de quem eles estão cacetando, de quem eles estão jogando a live em direto. Ninguém fala nada. Mas quando nós viemos explicar, igual o nosso querido pastor aí, Aldeci, da Igreja Pentecostal Santificação de Deus, massacraram, levantaram falso testemunho contra este homem. Coisas terríveis. E também contra o pastor Alejandro Alves, lá do Uruguai. Até hoje eles massacram esses irmãos. Mas eu conheço eles tem muito tempo. Sei que são grandes homens de Deus. E o que fizeram lá, contaram mentira. E a Bíblia diz que quem mente é filho do diabo. E aí, como é que fica? Irmãos moderadores, irmãos, pode ficar atento aí, tá? Se aparecer alguns tais aí, podem bloquear. Podem remover. Vamos ler um versículo da palavra de Deus, mas antes vamos fazer um instante de oração. Não vamos demorar muito.
Voltando aqui novamente, irmão Renato Gonçalves, é o seguinte, como o irmão escreveu, Deus não se agrada da desunião dos dois lados. Olha, o nosso lado aqui, pastor Desi, pastor Alejandro Alvo, eu, a nossa irmã Betânia, que tem canal, o nosso irmão Alan, que tem canal, os demais irmãos, a irmã Cícera, que tem canal, né? A irmã Edileus, os demais irmãos, ninguém tem divisão com aquele povo lá. São eles que não aceitam nós como irmão. Igual aquela seita, não vou citar nome aqui, agora aquela seita lá que fala, aquela, vou falar agora, vocês vão entender, aquela seita que dizem que o sangue é a alma. Eles não doam sangue. Lá eles falam que somente eles estão certos e vão ser salvos. Entendeu? São eles que são exclusivistas, não somos nós. Todo mundo que entra aqui, nós temos como irmão em Cristo. Entende? Então é isso. Glorioso Deus, maravilhoso e eterno Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento glorioso de oração, meu Pai, queremos a Ti pedir perdão dos nossos pecados. Venha perdoar, Jesus, aquilo que temos feito, que não tem agradado ao Senhor. Venha, Senhor, nos limpar, nos lavar, Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai. Venha, Senhor, derramar a Tua graça em nossa vida, o Teu poder, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Deus Santo, Deus amado, Deus de poder e glória, há poder no Teu nome, Jesus. Toma cada irmão, cada irmã que está aqui neste momento, ó Pai. Toma, Senhor, pastor Desi nas Tuas mãos, ó Pai. Toma, Senhor, em Tuas mãos o nosso irmão Ademir, toda a família dele. Toma a nossa irmã Adenice Barbosa, meu Pai. Toma em Tuas mãos a nossa irmã Vera Lemes, meu Deus. Toma em Tuas mãos o nosso irmão Alan, a nossa irmã Betânia. Toma em Tuas mãos a nossa irmã Eliane Silva. Toma em Tuas mãos o canal Evangelista Miguel. Toma em Tuas mãos, meu Pai, a nossa irmã Eliane Maria, a nossa irmã. Toma em Tuas mãos o nosso irmão Renato Gonçalves. Oh, Deus amado, toma em Tuas mãos a cada irmão, a cada irmã que está aqui, meu Pai, a nossa irmã Cacilda Alves. Toma em Tuas mãos, ó Deus amado, o nosso irmão Luiz Carlos Ricardo. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada vida, meu Pai, nosso irmão Carlos Alberto. Toma em Tuas mãos a nossa irmã Jaqueline Araújo, a nossa irmã Jaqueline Souza, nossa irmã Marta Ferraz, ó Deus amado. Toma em Tuas mãos, Senhor, cada vida em Tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo, te apresento a nossa irmã Jennifer Fabrícia. Oh, Deus amado, a nossa irmã Shirley. Oh, Deus tremendo, vai operando. Toma em Tuas mãos o nosso irmão Bruno e a nossa irmã Lidiane, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoe, Senhor, cada vida, meu Pai. Em nome do Senhor, vai operando grandemente nas vidas, Deus amado. Opera, Senhor, em cada vida, meu Pai. É pelo poder e autoridade que há no Teu nome. Vai repreendendo todo mal. Em nome do Senhor, nós agradecemos, meu Pai, pelo pão de cada dia, ó Deus amado. Ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, meu Deus.
Em nome de Jesus Cristo, vai operando grandemente. Senhor, meu Deus, meu Pai, que esses poucos minutos aqui de oração, ó Deus amado, venha ser, ó Pai querido, atendido e respondido por Ti, ó Senhor. Mais vale, ó Pai, uma oração de 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, com o coração, ó Pai, contrito a Ti de arrependimento, ó Pai, do que 1 hora, 5 horas de oração, ó Pai, sem arrependimento, ó Pai, sem a verdadeira adoração a Ti. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu apresento, Senhor, em Tuas mãos a nossa irmã Liz Ribeiro, ó Pai, que passou pela cirurgia ou se encontra ainda, meu Pai. Visita ela dando livramento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, te apresentamos aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam. Abençoe a eles, Senhor. Oh, meu Deus, dai a bênção para eles, prospera na vida deles, ó Deus amado, e venha fazer, ó Pai, maravilhas na vida deles, em nome de Jesus Cristo, Deus Santo, Deus de poder, ó Senhor, nós oramos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, como eu disse, eu não vou demorar muito, a internet não está boa. Então, antes que caiam, vamos meditar aqui rapidamente na palavra do Senhor. Porque eu creio, meus irmãos, em uma coisa. O que eu falei no início já foi uma pregação. Eu citei o Salmo, ó quão bom suave, que os irmãos vivam em união. Se os irmãos não entenderam o que eu citei no início, depois da live, os irmãos, quando puder, hoje, amanhã, ouve no início da live o que eu falei. Nós estamos aqui com 53 minutos já. Citei algo importante no início. Deus quer que os filhos deles vivam em união, mas tem alguns que se dizem servo de Deus, não quer viver unido com nós. Nós não podemos obrigar a eles a viver unido com nós. O que vamos fazer por eles? Orar por eles. E se levantarem calúnia, se levantarem perseguição, heresia, vamos orar por eles. As heresias nós vamos combater em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler em Tiago, capítulo 5. Versículo 13 ao 16. A paz do Senhor, irmã Thaís Macedo. Deus te abençoe. Então, meus irmãos, eu creio que será a segunda pregação dessa live. Então, nem vou demorar muito. Porque eu sei que alguns irmãos já começaram algumas lives, ou alguns irmãos vão começar, então não quero atrasar. Aqui. Vamos ler, meus irmãos. Está alguém entre vós aflito? Ore. Estás alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e ore sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orais uns pelos outros,
para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Irmãos, vamos frisar neste versículo aqui, ó. O versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite, em nome do Senhor. Amados irmãos, está alguém doente na igreja? Chame os presbíteros, ele ungirá com azeite santo. Amados irmãos, hoje nós estamos vivendo numa época distorcida do Evangelho. Eu vou contar algo aqui para os irmãos. Quem aceitou Jesus, depende do ministério, né? 2004 para cá, não vai entender. A não ser que ouviu. Mas é algo que ficou escondido. Eu aceitei Jesus no ano 2000. Mas com a idade de 10 anos, lá para os anos 90, eu já conhecia a Igreja Deus e Amor. Com a idade de 10 anos, eu pisei na Deus e Amor. Ela foi inaugurada na minha cidade, então eu estive lá. E vi muitas coisas, muitas maravilhas acontecer. Aí, depois de 10 anos de idade, né? Passou algum tempo, depois eu retornei para Deus e Amor. Mas que eu aceitei o Senhor mesmo foi em 2000. Até então, meus amados irmãos, não vou citar mais nome de igreja para vocês estarem entendendo. O ano de 2000, 2001, 2002, 2003, os presbíteros davam a Santa Ceia, ungia as pessoas e batizavam as pessoas nas águas correntes. No início dos anos, no 2003, começou a acontecer uma rebelião dentro do ministério. Muitos presbíteros levou o ministério na justiça. E o ministério ficou com poucos presbíteros e muitos diáconos. Amados irmãos, tinha época que o pastor da igreja falava assim, tinha época que os irmãos ficavam 2 meses sem ceiar, porque estavam com falta de presbíteros. E, infelizmente, para sair fora da palavra de Deus, o ministério resolve parar de levantar diácono para presbítero e libera os diáconos a dar ceia, a ungir o povo e a batizar nas águas. Diácono não tem chamado na Bíblia. O diácono ele não é para fazer essas coisas. Presbítero que é chamado para isso. Presbítero, pastor, missionário, evangelista, por aí. O diácono, vamos ler aqui no livro de Atos. Qual é a função do diácono?
Livro de Atos, capítulo 6. O título traz a instituição dos diáconos. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituímos sobre este importante negócio. Mas nós, ou seja, eles eram os apóstolos, eles eram os pastores, os presbíteros, mas nós perseveraremos, palavra difícil, perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E nomearam 7, que está aqui no versículo 5. E se destaca nele, meus irmãos, um jovem conhecido, Estevão e vários outros, Filipe. E se destaca também Estevão. Sabemos que Estevão era um jovem solteiro, e tem igreja aí que se diz de sã doutrina que fala que somente quem é casado pode ser ungido diácono. O diácono, ele é um financeiro da igreja. Ele serve para ajudar na área material. Ele é um porteiro, ele pode ser um tesoureiro, ele pode ser um ajudante, auxiliar do presbítero, mas ele não pode batizar nas águas e nem dar santa ceia e nem ungir com óleo. O evangelho do Senhor é puro, o evangelho do Senhor não pode ser acrescentado nem diminuído. E muitos estão por aí, meus irmãos, e muitos estão por aí aumentando tantas coisas no evangelho, diminuindo tantas coisas no ministério, na igreja, na palavra de Deus. Timóteo era um jovem solteiro. Quem era Timóteo? Um obreiro que até dirigia igreja e era solteiro. O apóstolo Paulo chamava Timóteo de meu filho na fé. É uma coisa que não dá para entender. O que passa na cabeça dessas pessoas? A Bíblia está mostrando o que o diácono, para que serve um diácono. E está mostrando o versículo, Tiago falando, o presbítero ungirá o enfermo. É para ungir na igreja quem está enfermo. Tem igreja que é o seguinte, você chega lá e eles falam, depois do culto ninguém sai sem receber a unção. Tem pessoa que ela é viciada e vai para a igreja fazer uma visita, ela usa coisas erradas. Lá ela toma aquele banho de óleo na testa. Termina o culto, vai para a prostituição, vai para o mundo do crime, com as coisas santas de Deus.
por causa de uma falta de sabedoria, de uma irresponsabilidade de pessoas que se dizem de doutrina. Estou falando de doutrina, não é a igreja lá fora. Eu conheço igreja mundana, meus irmãos, que segue o padrão aonde somente presbítero pode fazer, dar a santa ceia, batizar nas águas. E igrejas de sã doutrina completamente fora da palavra. Estão misturando tantas coisas, meus irmãos, no evangelho de hoje. O evangelho santo do passado está sendo alterado. Estão dissolvendo muitas coisas dentro do evangelho que nós aprendemos. A Santa Ceia tem que ser feita com pão sem fermento. Fermento é símbolo dos ensinos malignos de fariseus, símbolo de pecado. Ah, irmão, mas quando levanta lá para cima é transformado. Não, tudo bem, é transformado. Mas vamos seguir com o que a palavra manda. Santa Ceia com pão sem fermento. Para quê? Mudar o que está na palavra. Se a palavra diz que jovens foram levantados a diácono, e hoje, para que essa ideia? Não, para ser diácono tem que ser casado. Se a Bíblia fala que o presbítero vai ungir, para que colocar diácono para ungir? Que bagunça é essa, meus irmãos? E a unção do óleo a unção do óleo é para duas coisas. Quando vai levantar uma pessoa a presbítero, um diácono a presbítero, um presbítero a pastor, um pastor e por aí vai, a missionário. E a pessoa estiver enferma. E o óleo tem que ser o óleo puro, sem perfume, sem cheiro. O óleo santo puro. Outra coisa. Polêmica agora. Tem uma polêmica no início aí que eu estava explicando alguma coisa sobre o Salmo 133. Talvez vai dar alguma polêmica agora. Polêmica. Preste atenção, meus irmãos. Sobre as irmãs usarem saias a 4 dedos do joelho. Irmãs usarem saias 4 dedos ou 5 dedos abaixo do joelho. Pera aí, irmãos, tem algo errado aí. Qual é a diferença da perna da varoa para do varão? Qual a diferença? Os irmãos estão me ouvindo perfeitamente? Qual é a diferença da perna do varão para da varoa? Daqui a pouco os irmãos vão achar que eu vou pregar heresia, né? Mas não é heresia, não. Os irmãos estão me ouvindo? Os irmãos estão me ouvindo?
Se a irmã tem que usar a saia 4 dedos para baixo do joelho, então o varão pode comprar uma bermuda a 4 dedos, mostrando a sua canela também, né? Claro, né, que não pode, né, irmãos? Não podemos. Não podemos. Mas se os varões têm que cobrir as pernas, as irmãs também têm que cobrir as canelas. As irmãs também têm que cobrir as pernas. Eu não digo saia arrastando no chão, varrendo rua, não. No meio da canela, alguns dedos para baixo, antes de chegar no tornozelo. Essa doutrina não está sendo mais pregada nas igrejas. Até mesmo que se diz de sã doutrina. O varão, ele tem, né, mais do que as irmãs, né? Os varões têm as pernas toda cabeluda, né? E eles têm que cobrir as pernas também com a calça social. As irmãs, né? Pelo menos deveria usar a saia na metade da canela, alguns dedos para baixo também. Essa doutrina era pregada no passado. Está escondida. Igual a história, agora os irmãos vão me entender. Igual a história do diácono, que ficou escondida há muito tempo. E pessoas que aceitaram a Jesus depois desse acontecimento no ministério, saíram da Deus de Amor e fundaram igrejas. E hoje na igreja deles, eles têm os diáconos. Só que eles não conhecem essa história que eu conheço, que vários irmãos conhecem. Então, meus irmãos, é triste a gente ver isso hoje em dia. Tirando coisas da palavra de Deus e acrescentando. Mateus 9, versículo 16 e 17, fala sobre o remendo novo no pano velho e do vinho novo no odres velho. Se você, as irmãs, vai entender melhor, pegar um pano novo e for costurar num pano velho, vai rasgar rapidamente, estourar tudo, não é? Não é assim? O que é odres? Odres é uma espécie de um cantil feito com couros de cabra, utilizado naquela época para guardar o vinho. O vinho ele tinha ali algo dentro dele que fazia com que o contato com o couro ali do cantil desse uma espécie de pressão, tipo assim, uma refrigerante, para os irmãos entenderem. Se colocasse o vinho novo, que era muito forte, dentro desse cantil, dessa garrafa, vamos falar em couro, superaquecia por dentro o cantil e o vinho novo estragava, não prestava. Mistura, meus irmãos, mistura. Não se deve misturar o Evangelho do Senhor, o vinho novo representando o Evangelho do Senhor, o pano novo representando o seu Evangelho do Senhor, o Evangelho puro, genuíno, não aceita mistura com nada, com o mundanismo.
Não precisa de acrescentar nada. Sim, irmã Vera Lema, a Bíblia não fala o tamanho de roupa, a medida, mas a Bíblia nos fala sobre a sensualidade. A Bíblia nos fala sobre a sensualidade. Quem entende da palavra de Deus de santificação já sabe tudo sobre a sensualidade. Se nós for por esse caminho aqui de falar sobre o tamanho de veste, a sensualidade, nós vamos ir para outra pregação. Então, aí vai interar a terceira, né? Então vamos continuar nessa. Santificação é isso. Santificação. O Evangelho de Jesus não precisa de mistura, não precisa de acrescentar nada. O mundo está se modernizando cada vez mais. Mas o Evangelho de Jesus Cristo continua o ontem, hoje, sempre. Eu sei que tem irmãos aqui que vai ser contra o que eu vou falar, mas estou falando aqui a doutrina que eu aprendi no passado. Essas plantas, essas flores em volta de altar, para que isso? Isso é uma falta de reverência às coisas de Deus. E ainda por cima, não se contenta com a planta verdadeira, vai lá e coloca aquelas artificiais. Eles vão lá e colocam as artificiais. Chega na igreja, está parecendo mais um jardim. Você olha para o altar, está parecendo mais um jardim do que um altar santo de pregar a palavra de Deus. Pois é, meus irmãos, tem sobre a combinação ainda. Tem muita coisa de nós falar da palavra de Deus. E muitos só ficam lá no Zap falando que o WhatsApp, que redes sociais é pecado, que o WhatsApp, redes sociais é pecado. E não vem ensinar o povo sobre a doutrina verdadeira, não. Para eles, o pecado é só redes sociais. Claro que sim, isso é pecado. Se afasta o homem de Deus, mas tem muitas coisas para nós ensinar o povo de Deus. Amados irmãos, no cristianismo de hoje, como eu estava falando, o Evangelho de Jesus não precisa de mistura, não precisa acrescentar nada, não precisa tirar nada. E ai daqueles que acrescentam e tiram. O Evangelho de Jesus não aceita mistura. O Evangelho de Jesus não é religião. Jesus não veio trazer religião. Ele veio trazer a salvação para o mais perdido pecador. E muitos estão aí causando transtorno no meio do Evangelho de Cristo. O Evangelho do Senhor, ele é puro. Se os irmãos quiserem, eu não vou ler não, porque vai ficar muito grande. Já tá. Os irmãos peguem aí uma caneta.
ou um lápis e um papel, um caderno. Anote esses versículos que eu vou citar. Meus irmãos, Deus, Ele não mudou e nunca mudará. Diz a Bíblia que Deus não tem sombra de variação, Ele não muda. O que era pecado no passado é pecado hoje e será sempre pecado, até a consumação dos séculos. Anotem aí para depois vocês verem que Deus não muda, Ele não muda. Tiago, capítulo 1, versículo 17. Salmo 102, versículo 27. Malaquias, capítulo 3, versículo 6. Hebreus 13, 8. 2 Timóteo 2, 13. Hebreus 6, 17. Números 23, 19. Isaías 48. Salmo 119, 89. Todos esses versículos, meus irmãos, eles mostram que Deus não muda. Deus não muda e jamais mudará. No livro de Ezequiel, no capítulo 8, ali no capítulo 8 até o versículo 18, fala o buraco na parede. Deus mostra a Ezequiel um buraco na parede. Deus mostra para Ezequiel coisas ocultas que os sacerdotes, que o povo da lei estavam fazendo, adorando Deus Tamuz, deuses egípcios, Deus do sol, da mitologia grega, e várias outras coisas terríveis. E Deus cada vez mais dizia para Ezequiel: vem, meu filho, filho meu, filho do homem, tu verás abominações piores. Cada vez mais ia passando coisas escondidas, coisas ocultas. E nós estamos também nos dias de hoje. Deus, se nós quisermos, o Senhor está nos mostrando o furo na parede, tantos enganos, muitas coisas ocultas no meio do cristianismo nos dias de hoje, misticismo, paganismo, superstições, ritos católicos, catolicismo. Igrejas enfeitadas, tantas coisas antibíblicas. O Evangelho de Jesus, ele é puro. Somente o sangue de Jesus é que purifica o ser humano, o mais terrível pecador. Aceitar a Jesus e deixar o Senhor conduzir a sua vida, ele é purificado pelo sangue de Jesus. Não precisa de rosa ungida, vassoura ungida, colher de pedreiro ungida. Não precisa de unção todos os dias. Esses pastores que ficam pregando, não saiam do culto depois, antes de receber a unção. A unção está na sua vida, meu irmão. Evangelista André, a unção de Deus está na sua vida. Irmão Carlos Alberto, a unção de Deus está na sua vida.
Irmão Alain, a unção de Deus está na sua vida. Irmã Maria Aparecida, a unção de Deus está na sua vida. Pastor Aldeci, a unção de Deus está em sua vida. Irmã Betânia, a unção de Deus está em sua vida. Irmã Vera Lemos, a unção de Deus está em sua vida. E os demais irmãos, a unção de Deus está em sua vida. O sangue precioso de Jesus está em suas vidas. Agora, se há entre vós, como a palavra de Deus nós lemos aqui, enfermo, chame os presbíteros da igreja que vai orar com óleo santo. Agora, se vai levantar um diácono para presbítero, unge ele com óleo santo puro, sem perfume ainda. Agora, as pessoas todos os dias tomam banho de óleo nas igrejas. Joga tanto óleo em cima das fotografias que até estraga as fotografias. Joga até óleo em cima do carro para ungir o carro, na bicicleta, na moto. Cadê a fé? Cadê a fé, meus irmãos? Cadê a fé no Deus Todo-Poderoso, que não precisa de objetos, não precisa dessas coisas. Amém, meus irmãos? Então, o Evangelho de Jesus não precisa de mistura. Somente o Evangelho de Jesus, a santa doutrina do Senhor, nos purifica, nos lava, nos dá a vitória e nos leva para o céu. Deus abençoe a todos. Os irmãos podem deixar os links aí nos canais de doutrina. Vou saudar os irmãos que chegaram. A paz do Senhor, irmã Simone Rodrigues, Deus te abençoe. A paz do Senhor, evangelista André, Deus te abençoe. A paz do Senhor, irmã Vera Lemes. A paz do Senhor, irmã Antônia Lopes. A paz do Senhor, irmã Daiane, irmão Valdir. A paz do Senhor, irmã Viviane. A paz do Senhor, irmã Teresina. Deus te abençoe. Sim, varão. É o versículo que nós lemos aqui para falar sobre o Evangelho do Senhor, onde eles estão aumentando muitas coisas. Foi em Tiago, capítulo 5, aonde frisa o versículo 14, que nós começamos a palavra do Senhor. Eles mudaram isso, varão, em 2003. 2003 para lá, eram como está na Bíblia, somente os presbíteros davam a ceia e faziam os batismos. Aconteceu um problema no ministério, né? E hoje está aí. Não só, né? Em vários ministérios, até que se diz doutrina.
dizendo que o diácono tem que ser casado, não pode ser solteiro, mas Estevão era um diácono, era um jovem. Timóteo ajudava Paulo. Então, foram levantados 7 jovens ali a diácono. E os 12 apóstolos perseveravam na palavra do Senhor. Então, meus irmãos, vamos vigiar, vamos tomar cuidado, viver o evangelho verdadeiro, santo e puro e imaculado, viver a doutrina do Senhor do interior e do exterior. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs. Agradeço a todos que compareceram aqui. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Quem vos despede é seu irmão em Cristo, Giliardi. Quinta-feiras, querendo Deus, estaremos aqui, às 8 da noite. Às vezes, meus irmãos, eu começo um pouco mais cedo para não atrapalhar a live de irmãos que podem começar um pouquinho adiante. Amém? Deus abençoe a todos. Iremos ver um homem descendo do céu, qual estrela em seu fogo, trazendo paz, verdade, justiça, fidelidade, o seu amor. A própria humanidade que perdida e pervertida está, ficará um grande povo que criticou sua santa paz. Veremos sim como um raio que surge no horizonte além. Veremos Deus, veremos sim como a brisa que passa, e em sua graça deixa-nos a paz, linda paz. Já pensaste no que irás te dizer ou fazer em frente ao homem bom? Ouviremos sons que não serão afinados por diapasão. Grandes multidões serão julgadas e o mundo inteiro contemplará. No final do julgamento, glória seja dada ao Pai. Raio que surge no horizonte além. Veremos Deus, veremos sim como a brisa que passa, e em sua graça deixa-nos a paz, linda paz.